Eu sei. Depois de tantas quedas, depois de tantos erros e tantas tentativas, muitas vezes nós nos sentimos cansados, frustrados, desanimados e sem forças. Mas quando nós sabemos o que queremos e principalmente o que Deus quer de nós, quando nós sabemos que é o certo a se fazer, quando nós sabemos onde nós queremos chegar, nós não podemos desistir. Nós precisamos recomeçar quantas vezes for necessário. E é claro, às vezes precisaremos recomeçar tomando um caminho diferente, testando outras possibilidades, mas nós precisamos começar de novo. Até porque Deus é o Deus de novos começos. A Bíblia Sagrada já começa nos dando uma lição de recomeço. Nós sabemos muito bem que Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. Porém, a humanidade chegou num determinado momento que se corrompeu terrivelmente. É o que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo de número 6, onde fala sobre a corrupção da humanidade, o pecado da humanidade. E o versículo 7 diz: exterminarei da superfície da terra o homem que criei e com ele os animais, os répteis e as aves do céu. Mas o Senhor poderia muito bem dizer: olha, eu exterminarei e nunca mais quero ver a humanidade na minha frente, mas não foi isso que aconteceu. De repente Deus encontra Noé e é a partir desse homem chamado Noé que Deus decide recomeçar a humanidade. Deus decide dar uma nova chance à humanidade. E é lá em Gênesis, no capítulo de número 9, onde na minha Bíblia tem o título A Humanidade Nova, porque Deus é o Deus de recomeço. Uma outra lição de recomeço que eu consegui identificar está também no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 4, na vida dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sim, vai dizer a Bíblia lá no capítulo 4 que Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e logo em seguida deu à luz a Abel. Mas nós sabemos da história. Caim matou Abel e aquilo foi motivo de muita dor para aquele casal. Mas olha que lindo quando nós chegamos no versículo 25 de Gênesis 4. Adão conheceu outra vez, ou seja, ele teve relação com sua mulher outra vez, e esta deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Sete, dizendo: Deus deu-me uma posteridade para substituir Abel, que Caim matou. Eles praticamente haviam perdido os dois filhos. Um, Abel, porque morreu, o outro, Caim. Eles perderam para o pecado, porque ele se tornou um assassino. Mas de repente, eles novamente têm um filho. E este filho é Sete. Ou seja, vale a pena recomeçar. Porque quando nós recomeçamos, Deus faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Algo parecido nós encontramos lá em 1 Crônicas, capítulo de número 7, onde vai dizer que Efraim teve filhos mortos. E aquilo foi motivo de muita dor para ele. Mas o versículo 23 vai dizer que depois dessa dor, depois desse luto, mas depois dessa consolação, ele se uniu à sua mulher novamente, que concebeu e deu à luz um filho, o qual deu o nome de Berias. Isso é recomeço. Mesmo depois de tanta dor, depois de luto, ele e a sua esposa decidem recomeçar. E eles têm um novo filho. E se a gente continua a leitura da Bíblia Sagrada, a gente vai percebendo essas lições de recomeço. Por exemplo, Moisés, lá no livro de Êxodo, subiu ao monte para ter com Deus e ali ele recebeu as 2 tábuas da lei. Êxodo capítulo de número 32. Mas quando ele desceu do monte, ele viu que o povo que estava embaixo o esperando já não estava mais o esperando, mas estava perdido em idolatria, estava festejando, e ele fica muito irado com aquela situação. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele pegou aquelas 2 tábuas da lei que ele estava trazendo lá do monte do encontro com Deus e ele quebrou-as ao pé da montanha. Veja o quão furioso estava Moisés. Mas o lindo é ver que quando nós chegamos lá no capítulo 34, o Senhor disse a Moisés: olha, você talha 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, escreverei nelas as palavras que se encontravam nas primeiras tábuas que quebrastes. E lá
em Êxodo 34, verso de número 29, vai dizer que Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas da lei. Moisés recomeçando, depois de ter quebrado as tábuas, agora ele tem novamente as tábuas da lei em mãos. O Senhor é esse que nos dá a graça de recomeçar, mesmo que nós muitas vezes quebramos com as nossas próprias mãos aquilo que não deveria ser quebrado. Quebramos muitas vezes não como Moisés quebrou as tábuas da lei, mas quebramos a lei de Deus, quebramos os mandamentos do Senhor, desobedecemos. Mas o Senhor novamente nos dá a chance de voltar a andar na sua lei. É o Deus que nos permite recomeçar. Uma outra passagem que eu quero citar aqui e que traz uma forte lição de recomeço é a que está lá no 2º livro de Samuel e diz respeito ao personagem Davi. Nós sabemos que Deus não só deu a graça de Davi recomeçar depois de ter pecado, traindo Urias, deitando com sua mulher, mas depois disso, vai dizer a Bíblia Sagrada que ele teve um filho com ela, mas esse filho adoeceu gravemente. E Davi, diante da doença daquele menino, vai dizer que suplicou ao Senhor, jejuou, passou a noite em sua casa prostrado por terra, vestido de saco. E depois de tanta penitência, de tanto clamor, mesmo assim o menino não resistiu e veio a falecer. E quando ele percebe que o menino tinha falecido, olha só o que diz 2 Samuel capítulo 12, verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, mudou de roupa e entrou na casa do Senhor para se prostrar. De volta à sua casa, mandou que lhe servissem a refeição e comeu. Ou seja, ele se posicionou em oração, em penitência, para que de alguma forma pudesse fazer com que Deus curasse aquele menino, mas a sentença de morte para aquele menino já estava decretada, não adiantou. Então, depois do menino morrer, ao invés de ele se entregar de vez ao desespero, ao pranto, ele não. Ele decide se levantar e continuar, e é o que nós vemos nesse texto que nós acabamos de ler aqui. Porque é preciso, irmãos e irmãs, darmos continuidade. É preciso recomeçarmos após situações difíceis. Que fique esse chamado para mim e para você. Deus é aquele que está sempre disposto a nos dar a graça para recomeçarmos. Mas a minha responsabilidade e a sua responsabilidade é decidirmos, querermos e darmos passos concretos nesse recomeço. Deus abençoe.